E hoje, para abrilhantar a nossa reunião, nós temos a exposição do professor Carlos Eduardo Ramos Santana. E o professor Carlos Eduardo, ele é biólogo e formado pela UNB e tem mestrado e doutorado, né, nesta disciplina, e hoje é professor da UFG, da Universidade Federal de Goiás. E estava recordando com ele os tempos de Mocidade Espírita lá em Brasília, né? Eu também sou formado pela UNB e na nossa época nós fundamos uma mocidade. E o professor Carlos Eduardo, ele também foi posteriormente, ele é mais jovem, né? E participou da Mocidade Espírita de Brasília. Então é um trabalhador da seara espírita, né? De longa data, com uma formação muito sólida, que vem desde os tempos da sua juventude. Militou durante muito tempo aqui na Federação, e milita até hoje, na Federação Espírita do Estado de Goiás. E o nosso irmão vai desenvolver um assunto muitíssimo atual: criminalidade e violência, né? Essa questão que nos chama tanto a atenção e que é um dos principais temas que os brasileiros elegeram como problema para o próximo governo, problemas que são íncitos à nossa sociedade. Criminalidade e violência, determinantes culturais, socioeconômicos e espirituais também, né? Então, à luz da doutrina espírita, nosso irmão vai fazer a sua explanação. Vamos, nesse instante, buscar a Jesus através da prece, elevando, como sempre, os nossos pensamentos, né, buscando a sintonia com os planos espirituais superiores, mentalizando Jesus como nós o concebemos em nossos espíritos. Vamos endereçar a Ele a nossa prece nesse momento. Bom e amado Mestre, nesse instante, Senhor, te buscamos, mais uma vez rogando as vossas bênçãos, a vossa presença amorável em nossas reuniões, trazendo aos nossos espíritos o pão do Espírito que tanto carecemos. Muitas vezes, na luta do dia a dia, nos concentramos no pão material e esquecemos do pão do Espírito. Permita ao Mestre que possamos absorver em nossas inteligências os conceitos, as consequências que a doutrina espírita nos traz acerca de temáticas, de problemas que cercam a vivência social do nosso mundo de hoje. Querido Mestre, fortalece a nossa fé, Senhor. Dá-nos energia e força de vontade para vencermos as dificuldades, os conflitos que porventura surgirem em nossa caminhada. Abençoe os nossos lares e que possamos receber nesta noite tudo aquilo que viemos buscar nesta casa de oração, caridade, de amor e fraternidade. Que assim seja. Então convido nosso irmão Carlos Eduardo para...
Boa noite, prezados irmãos e irmãs. Nós estávamos aqui recordando, né, alguns períodos assim muito alegres para mim, muito felizes da época da juventude, né, em que eu participava da Mocidade Espírita. E interessante é que eu estive algumas vezes lá no Irmão Estevão, né, onde você teve a oportunidade de participar da fundação, né? Só que em momentos diferentes, em épocas diferentes, né? Mas foi um período assim muito feliz para mim. Foi determinante até, porque foi exatamente naqueles momentos que eu, digamos assim, tive a oportunidade de me aproximar mais, de forma mais íntima, mais próxima com a doutrina espírita, e isso realmente tocou profundamente a minha alma e foi determinante assim para mim nesse processo de formação das minhas convicções. Então, por isso que a juventude, né, a mocidade, ela precisa realmente desse nosso carinho, né, desse nosso esforço no sentido de abraçar os nossos jovens e integrá-los com todas as possibilidades nas nossas instituições, na nossa casa espírita, não só pensando na questão do futuro, né, o jovem como um componente de perspectivas futuras, mas o jovem com a sua participação e, principalmente, né, uma expressão que é muito usada na atualidade, o jovem realmente integrado, participando de tudo, opinando e realmente vivendo nas nossas instituições. Então, desculpe essa pequena divagação inicial, né, porque realmente foi um momento muito importante para mim, estávamos recordando ali. Esse tema que nos foi sugerido e que fala a respeito da violência e da criminalidade é um tema bastante complexo, que aborda questões as mais variadas, envolvem aspectos sociológicos, aspectos jurídicos, sociais, aspectos espirituais. Então, cada uma dessas vertentes do conhecimento poderia desencadear uma reflexão aqui bastante profunda. Ou seja, se nós tivéssemos assim aqui 4 pessoas que abordassem cada uma delas, uma dessas vertentes, jurídica, social, espiritual, enfim, ele poderia usar todo o nosso tempo e ainda seria pouco, naturalmente. E quanto mais, quando a nossa perspectiva aqui é entender a dinâmica espiritual do processo. Então, quando eu estava refletindo sobre a melhor forma, né, dentro do tempo que nós temos aqui, desenvolver essa conversa, esse diálogo, eu pensei em várias perspectivas, né? Poderíamos colocar uma série de dados, análises acadêmicas mais profundas, né? Mas nenhuma dessas possibilidades iria ser muito útil para a nossa perspectiva aqui, quando a gente analisa a questão do espírito imortal. Então, todas as nossas reflexões doutrinárias, elas têm que falar para cada um de nós na perspectiva da imortalidade. Então, essas análises circunstanciais, conjunturais, em recortes muito pequenos, em pequenas situações do nosso dia a dia, elas podem ter utilidade. Mas isso pode ser explorado pela questão jornalística, por exemplo, que muitas vezes é pontual e precisa informar. Então, nessa perspectiva que nós estamos desenvolvendo aqui, eu não posso fugir do componente sociológico, eu não posso fugir da questão, pelo menos tangencial, acadêmica. Mas essa não é a perspectiva, né, que nós escolhemos para abordar essa questão. Nós vamos usar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus como sendo o grande fundamentador de todas essas perspectivas que nós precisamos para melhorar todos esses índices, esses indicadores que nós encontramos na sociedade. Então, dentro dessa perspectiva, nós teríamos
pelo menos num primeiro momento, eu iria colocar essa abordagem um pouco mais sociológica. Então, sob a perspectiva social, o que é propriamente a violência? Qual que é a origem da violência, se nós formos aprofundar um pouco nessa discussão? Então, um determinado autor, chamado Henrique Dussel, ele fala assim, olha, a civilização moderna sempre se julgou superior e mais desenvolvida, com o dever de desenvolver as demais, de modo que, se houvesse oposição a esse processo civilizador, a utilização da violência e o sofrimento dos outros povos justificavam-se em prol do desenvolvimento. Então, num primeiro momento, alguns autores que analisam a questão da violência não veem essas medidas que alguns governantes e que alguns gestores utilizam na sociedade como uma atitude violenta, mas como uma atitude necessária para o desenvolvimento e para a ordem, para a organização. E isso desencadeia talvez uma das máximas mais questionáveis que surgiram da Idade Média para cá, que foi a ideia de que os fins justificam os meios. Então, boa parte dessas análises sociológicas e que desencadeiam medidas por governantes, por gestores associados ao Estado, normalmente eles focam na problemática pontual, que é a existência de algum distúrbio social ou a necessidade de mudanças em benefício da própria população para o uso, em algumas circunstâncias, da força. Então, vejamos que a violência não é só uma coisa interior que um indivíduo exerce sobre os outros indivíduos. Não é um distúrbio apenas da emoção ou do comportamento que gera uma atitude e que desencadeia um aspecto violento propriamente. Muitas vezes, esse tipo de comportamento e de pensamento, ele está incrustado na própria perspectiva social dos governos, dos países e das pessoas de um modo geral. Então, é exatamente por isso que, se nós formos entender essa dinâmica, nós teríamos que voltar bastante no tempo. E essa volta no tempo poderia ser desde a antiguidade, onde nós teríamos, por exemplo, uma série de eu acho que agora eu estou pegando o jeito aqui de como, por causa da posição ali do receptor. Então, nós poderíamos ter uma série de questões, desde a antiguidade, de comportamentos de povos em relação a outros povos no campo da dominação. E o uso da força, o uso da violência, era justificado por causa das necessidades materiais que alguns povos tinham. E essa perspectiva do uso da força, do uso da violência, estava relacionado à obtenção de recursos materiais e também relacionado com a própria necessidade de expansão das culturas e de expansão do próprio conforto dos povos em relação à obtenção dos seus recursos de sobrevivência. Então, desde que a humanidade, o próprio ser humano, começou a surgir no planeta Terra e na área mais científica, acadêmica, e o ser humano, da linhagem que está associada mais diretamente à nossa espécie, já estaria no planeta há pelo menos 200 mil anos. Mas, há coisa de 10, 15, 20 mil anos atrás, nós estávamos na Era do Gelo, ou seja, nós estávamos caçando a chamada megafauna, os grandes animais, utilizando artefatos. E esses artefatos, num primeiro momento, foram uma alternativa interessante para a obtenção de alimento, porque os indivíduos estavam
naquela fase de caçador-coletor. Então eles obtinham os seus alimentos basicamente a partir desse processo de obtenção direta na natureza. Ainda não havia uma perspectiva de agricultura e de criação de animais muito intensa. Então o uso da força e a violência na captura das presas, dos animais, justificava-se pela própria necessidade de obtenção do alimento. Só que, a partir de um determinado momento, quando os indivíduos construíram as suas primeiras armas para obter esse alimento, percebeu-se que essas armas poderiam também ser usadas não só para defesa em relação aos seus agressores, muitas vezes na circunvizinhança, mas também poderiam servir como um instrumento de ataque para a obtenção de vantagens e futuras melhoras nas suas condições. Então, naturalmente, em que essa perspectiva de aumento das potencialidades materiais fez com que o indivíduo desse vazão na sua condição interior, desses comportamentos agressivos. Vejam que a origem do comportamento agressivo não é necessariamente a necessidade, porque uma grande necessidade poderia ter encontrado uma outra alternativa, poderia ter encontrado uma possibilidade de cooperação. Se eu tenho muita necessidade, eu não precisaria oprimir o meu semelhante. Eu não teria necessidade de subjugá-lo e submetê-lo às minhas necessidades e às minhas vontades. Eu poderia ter pensado numa perspectiva de cooperação, de auxílio mútuo, de comportamento fraterno, de divisão, de trabalho e de recursos. Mas então, por que o ser humano nessa caminhada, ele reforçou esse comportamento violento? Porque no fundo, a nossa trajetória humana na Terra, ela veio de um longo processo evolutivo e que passou, inclusive, pela nossa condição de espírito imortal, evoluindo ao longo dos vários estágios que a Terra nos possibilitaria. Ou seja, nós fomos criados por Deus, nos fala o Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Então nós tivemos a nossa condição, o nosso estágio muito primitivo, e já reencarnamos em outras formas de vida mais primitivas na própria Terra, muitos de nós. Porque num estágio anterior ao que nos encontramos hoje, em que a Terra assumiu a sua condição de planeta de expiações e provas, ela já foi um planeta mais primitivo. E nessa condição primitiva, num primeiro momento, não havia nem condições para o estabelecimento da vida material, da vida orgânica aqui, apenas a vida espiritual. E com as transformações que a Terra sofreu ao longo dos milhões e milhões de anos, houve a possibilidade de as formas de vida serem reencarnantes aqui na Terra, utilizando um corpo material ainda muito primitivo. Então isso significa na prática que a nossa condição humana, ela vem no nosso psiquismo mais primitivo, no seu ponto de vista evolutivo, de uma natureza animal. Então, antes de nos tornarmos os seres que somos hoje, com um nível de racionalidade, com um nível de espiritualidade um pouco maior, já compreendemos até a própria natureza das condições espirituais, nós fomos seres muito mais primitivos, muito mais propensos a manifestar comportamentos de dominação, comportamentos violentos e tudo mais. E a questão é que o estágio em que a Terra se encontra hoje, na condição de planeta de expiações e provas, ainda predomina esse estado. A grande maioria dos espíritos que ainda reencarna na Terra, ainda estão muito mais associados ao componente material, a materialidade, do que o aspecto espiritual, a espiritualidade. É o que nos fala, por exemplo, Allan Kardec a partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos, quando ele analisa a questão dos aspectos dos espíritos ainda em condições mais primitivos, espíritos imperfeitos, e os espíritos mais adiantados e os espíritos puros. Ou seja, nos espíritos imperfeitos há um predomínio da matéria sobre o espírito.
E nos espíritos puros, nós invertemos essa situação, ou seja, há o predomínio do espírito sobre a matéria. Então nós poderíamos até fazer uma pergunta, uma pequena divagação aqui, e eu coloquei várias dessas perguntas para nós refletirmos, né? Tem uma série dessas perguntas, e a primeira delas é: a Terra chegará a um ponto em que nós, por exemplo, não manifestaremos mais comportamentos violentos, não manifestaremos mais essa animalidade exacerbada que muitas vezes brota de dentro de nós e nos faz exagerar numa série de comportamentos relacionados com a questão alimentar, com a questão sexual, com a questão do territorialismo, do egoísmo, do orgulho. Será que nós conseguiremos realmente mudar de nível? Essa é a expectativa que nós temos a partir do que a doutrina espírita nos coloca. Nós não evoluímos, nós não regredimos no nosso posicionamento espiritual. Isso significa que esse momento no qual nós nos encontramos hoje é o nosso melhor momento espiritual. Esse é o nosso melhor momento. Nós podemos nos estagnar, podemos deixar de avançar, mas nunca regredir. Então, se nós nunca regredimos, esse estágio onde nós nos encontramos hoje é o nosso melhor. Isso significa que para nós fazermos esse processo de transição, teremos que realmente desencadear uma mudança de perspectiva. Ou seja, tem que haver uma mudança nos nossos parâmetros de percepção e de comportamento. Caso contrário, nós ficaremos estagnados e sempre associados a níveis elevados de animalidade. Enquanto nós permanecermos nessa possibilidade, nessa perspectiva, não há como pensar em redução da violência no nosso planeta. Não há. Porque a lógica da melhora de todos esses parâmetros é a nossa própria melhora. Porque cada um de nós é o fator determinante nessa ideia de conseguirmos então, nessa ideia de nós conseguirmos realizar esse processo de transformação. Então, esse seria o objetivo desse processo reencarnatório. Então, o único slide que eu coloquei aqui para nossa reflexão a respeito de dados foi esse aqui, ó. Só esse. Porque eu peguei um momento da Terra muito triste, nós temos muitos, nós temos bastante situações dessas, mas eu peguei um único caso, que foi o da Segunda Guerra Mundial, em que nós tivemos, por exemplo, 100 milhões de pessoas, de militares envolvidos, um grande número de civis, né? Tivemos aí a situação do Holocausto, né? Milhões e milhões de pessoas foram sacrificadas por conta das nossas situações obtusas, né? De percepção da realidade. Foram utilizadas armas nucleares, né? Contra cidades, no caso do Japão, Hiroshima e Nagasaki. E tivemos, por exemplo, entre 50 e 70 milhões de desencarnações, de mortes, apenas nesse evento, nesse momento, talvez um dos mais violentos assim da nossa história, da humanidade, que é o que essas informações que coletamos colocam. Então vejam, um único evento de proporções gigantescas nos faz pensar, né, na nossa condição animalizada, e que ainda teríamos muita dificuldade para fazer o retrocesso desse processo. E aí surgem muitas perguntas, né? Dentro dessas perguntas que vão aparecendo aí, né? Por que existe a violência? Já começamos a refletir sobre isso. Existe por quê? Porque nós ainda, na condição de espíritos com níveis de atraso muito grandes, não conseguimos nos desprender dos aspectos materiais necessários. E a outra pergunta que surge aí é: a violência é realmente necessária? Não, ela não é necessária. Ela ocorre por descontrole nosso, porque ainda não conseguimos mudar essa
perspectiva. Há alguém que simplesmente não resista à prática da violência? Sim, muita gente não resiste. Existe alguma prática violenta que seja tão difícil de ser contornada que nos coloque numa condição de total fragilidade? Não, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade e a nossa ação é determinante em última instância. Então não há absolutamente nenhum comportamento que não seja contornável ou que não seja possível de conseguirmos fazê-lo regredir. E aí surgem muitas perguntas nessa ideia e não temos nem a pretensão de respondê-las todas, muito menos com profundidade, Mas todas essas questões já foram algumas tentativas de explicações para elas dentro de cada uma das áreas do conhecimento, por sociólogos, por cientistas da área política, por pesquisadores e profissionais da área do comportamento, médicos, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que estudam a vida mais diretamente, e outros profissionais ligadas à área jurídica. Mas, do ponto de vista espiritual, que é aquilo que realmente nós gostaríamos de abordar aqui, essa questão da violência já é relatada mesmo nas partes mais antigas do Antigo Testamento. O próprio comportamento belicoso ligado às guerras, até mesmo naqueles povos que acreditavam na existência de um Deus único, mostra que o simples fato de um indivíduo acreditar numa causa ou num princípio não necessariamente faz a sua transformação. Essa transformação é um processo ativo de dentro para fora e não de fora para dentro. Todos os fatores extrínsecos, ou seja, externos, eles nos bombardeiam com uma série de estímulos, mas o resultado final da perspectiva que estabeleceremos para nós é relacionado com o nosso componente interior, ou seja, com a nossa vontade de transpassar todas esses fatores externos. Então, é exatamente por isso que lá já poderíamos citar várias passagens do Antigo Testamento, mas eu escolhi aqui, inicialmente, uma passagem que fala sobre a violência, lá no Evangelho, relatado por Mateus, em que ele fala assim, olha, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas, até João e também a lei. E em seguida ele fala assim, olha, se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então, nesse momento, Jesus se refere a João Batista, que seria a reencarnação de Elias. Mas que Elias também, por sua vez, desencadeou um comportamento violento na sua época e que acabou sendo relacionado com a sua própria desencarnação na condição de João Batista. Então, João Batista desencarnou tendo a sua cabeça decapitada. Isso foi um pedido feito por Salomé em função da Tiberíades, que era a esposa que tinha suas diferenças com relação a João Batista, porque João Batista, na sua condição moral muito elevada, criticava alguns tipos de comportamentos comuns na sociedade da época. E isso fez com que ele, na verdade, fosse alvo de uma atitude violenta. Mas somente o processo de reencarnação é capaz de explicar a relação que existe entre o que nós passamos hoje e o nosso passado, de muitos séculos ou milhares de anos atrás. Então, João Batista, na época, encarnado como Elias,
teve um comportamento agressivo em relação a determinadas pessoas e, com isso, acabou tendo as suas dificuldades. Não estou querendo dizer que necessariamente a melhor forma de resolver as coisas é sofrer uma atitude violenta. Não. Mas cada um de nós, nos seus processos mais íntimos de comportamento e também de relacionamento com os nossos semelhantes, estabelece consequências a partir daquilo que faz. Isso poderia ser chamado por muitos como lei de causa e efeito. Mas nós sabemos também, como nos fala o Livro dos Espíritos, que não necessariamente, cada uma das condições que nós passamos do passado, necessariamente precisa desenvolver aspectos de violência pelas quais nós teremos que passar. Nós podemos construir o nosso futuro, a nossa perspectiva, de variadas formas. Mas nessa passagem aqui, Jesus se refere principalmente ao comportamento, na época, dos hebreus e dos judeus, porque eles tinham essa natureza, muitos dos indivíduos tinham essa natureza violenta, e eles foram fundamentados, principalmente, na pena de talião, que era utilizada na época de Moisés, do olho por olho, do dente por dente. E essa perspectiva era utilizada frequentemente. Nós poderíamos citar várias passagens do Evangelho em que essa era a atitude padrão do retorno a partir de uma atitude violenta. A mulher adúltera, que deveria ter sido apedrejada, no dizer dos fariseus, e que o Cristo mudou a perspectiva, dizendo que deveria tirar a primeira pedra quem não tivesse erros, quem não tivesse pecado. Então, o Cristo, ele trouxe há 2000 anos atrás, uma perspectiva completamente diferente. Porque, ao invés de nós precisarmos utilizar a força e a justiça com as próprias mãos, nós deveríamos canalizar todas as nossas forças para o amor, para o perdão, para o entendimento e para, principalmente, a mudança de paradigma na nossa espécie, na nossa população. Ou seja, que mudança seria essa? Amar incondicionalmente. Então, é por isso que lá no Antigo Testamento, poderíamos citar um exemplo, o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias, antes do Evangelho de Mateus, que citaremos aqui algumas vezes, um pouquinho mais. O livro de Malaquias, ele é famoso porque ele se refere, por exemplo, algumas doutrinas cristãs utilizam o capítulo 3, versículo 10 de Malaquias como um fator importante para justificar o pagamento do dízimo, por exemplo. Em algumas igrejas, em algumas doutrinas. Olha, por que se deve pagar o dízimo? Tem uma passagem do livro de Malaquias que justifica para alguns desses irmãos essa necessidade. Mas uma curiosidade que eu gostaria de levantar em relação ao livro de Malaquias é que ele não se refere frequentemente a Deus. Deus é mencionado no livro de Malaquias como o Senhor dos Exércitos. Então, essa expressão comum no Antigo Testamento é também mencionada no livro de Malaquias várias e várias e várias vezes. Então, todas as vezes que ele se refere a Deus, ao Criador, ao Pai Celestial, ele não usa essas expressões, ele fala o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, porque essa era a perspectiva que havia naquela época. Ou seja, um povo ainda excessivamente apegado aos aspectos materiais e que ainda, apesar na crença de um único Deus, apesar na crença da morte, da vida após a morte, ainda era essencialmente ligado aos fatores materiais. Ou seja, e como apego aos fatores materiais, o componente violência ficaria intrínseco e se manifestaria de forma muito clara e muito ampla, naturalmente. Então, quando o Cristo veio, ele não só mudou essa perspectiva completamente e trouxe uma outra ideia, mas ele nos trouxe uma passagem também muito importante e que falou assim, olha,
essa alusão, né, que é feita aí à violência no Antigo Testamento, ele estava relacionada com a ideia que o ser humano tinha de que para ele conquistar a eternidade e conquistar a terra prometida, ele teria que usar todos os recursos disponíveis, inclusive a violência. Inclusive a violência. Então, quando Cristo encarnou aqui, porque o Cristo só teve uma existência na terra, ele não reencarnou, ele apenas encarnou. Então, quando Cristo nasceu aqui e veio trazer a sua mensagem de amor e de paz, ele não foi compreendido. Tem uma passagem também muito clara, quando Jesus estava com os seus discípulos e várias pessoas, e chega uma das pessoas daquela época e diz assim: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aqui. E ele disse: olha, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São minha mãe e meus irmãos aqueles que fazem a vontade do Pai, do Criador, de Deus. E naquele momento tem uma passagem do Evangelho muito clara que diz assim: olha, ele, o Cristo, não era muito bem visto por aquelas pessoas. Por quê? Porque eles achavam que ele não era muito bom da cabeça, não. Usar uma simplificação, de forma, e principalmente numa área que é a sua especialidade, irmão Luiz? Mas eu vou utilizar essa expressão popular, muito simples. Ele não batia muito bem da cabeça, não. Eles diziam isso no Evangelho, fala lá, olha, acharam que ele tinha se perdido. Era uma expressão para dizer, olha, não estava com a sua sanidade mental em condições boas, não. Era isso que muitos pensavam do Cristo. Sabe por quê? Porque se todos eram apegados aos aspectos materiais, se todos tinham que pagar tudo com a mesma moeda, no olho por olho, no dente por dente, se as pessoas, para conquistarem a vida espiritual após a morte e a terra prometida, teriam que usar todos os recursos disponíveis, inclusive a violência, o apedrejamento e todas as formas de opressão, de repente chega um indivíduo que era esperado como Messias na condição do rei dos judeus. E ele nasce numa estrebaria, com animais e pessoas muito simples. Era o indivíduo que iria chegar para colocar os judeus e os fariseus na condição de superioridade em toda a terra. E ele chega e diz: será o primeiro no céu aquele que for o último na terra. Ou seja, quem mais servir é aquele que mais vai conquistar na eternidade. Ou seja, se te pedirem alguma coisa, oferece algo mais. Se te pedirem a túnica, dá também as sandálias. Mas como, se eu já não tenho praticamente nada? Se naquela época a grande maioria das pessoas eram semi-alfabetizados ou analfabetos, porque as tradições de passagem das escrituras era basicamente oral, as pessoas não tinham facilmente as escrituras à disposição, era muito caro conseguir um coro com as escrituras marcadas, e mesmo que eles conseguissem, a grande maioria não saberia ler, por isso que eles passavam oralmente as tradições e o conhecimento das escrituras. E aí chega o indivíduo e diz assim: olha, larga tudo para trás e segue em paz, com amor, com harmonia, e deixa os bens materiais para trás. Como é que um indivíduo como esse vai ser visto como normal, numa condição completamente contrária, onde ainda predomina a violência e a animalidade? Então é exatamente por isso que o Cristo, ele, na síntese de tudo aquilo que ele pensa a respeito dessa questão da violência, ele falou o seguinte, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, aparecem duas passagenzinhas de Jesus relatadas por Mateus, no capítulo 5. A primeira delas, Jesus fala assim, olha, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E na segunda, Jesus fala,
Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, brandos e pacíficos são os indivíduos que, em hipótese alguma, admitem qualquer tipo de violência. E quando nós falamos de violência aqui, não estamos nos referindo apenas, nos dizem os espíritos e os orientadores espirituais de um modo geral, não estamos nos referindo apenas no resultado da interação indivíduo-indivíduo. Nós estamos falando das nossas palavras, das nossas ações, mas também dos nossos pensamentos. Não basta nos calarmos, não basta nós simplesmente não maltratarmos outrem com as nossas próprias mãos, não devemos nem mesmo pensar de maneira violenta, porque o próprio pensamento plasma situações concretas e exerce a ação de forma fantástica e maravilhosa. Se alguém quiser entender, nós temos na literatura espírita muita coisa relacionada à questão do pensamento, né? Mas tem uma passagem no livro Nosso Lar, em que a André Luiz relata uma das ministras de Nosso Lar, que é a nossa irmã veneranda, e segundo ele fala lá, somente 2 espíritos na colônia espiritual Nosso Lar teriam tido oportunidade de estar no mesmo lugar junto com o Cristo. Um deles teria sido o governador espiritual da colônia Nosso Lar e o outro essa ministra veneranda. E ela tem uma pequena palestra relatada pelo André Luiz, né, de uma pequena preleção, em que ela fala sobre a questão do pensamento, o quanto o pensamento exerce a influência sobre os outros e o quanto o pensamento é poderoso instrumento de criação mental, criação espiritual. Então, se nós projetamos o nosso pensamento no campo do bem, nós criamos verdadeiras maravilhas em benefício de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Mas se nós utilizamos o nosso pensamento como veículo de destruição, nós conseguiremos realmente fazer coisas muito ruins. E a violência não deixa de ser uma das expressões desse pensamento deletério, desse pensamento prejudicial. E o Cristo já nos colocava, né, principalmente a respeito dessa questão, para nós caminharmos para o encerramento, meus irmãos, da nossa reflexão aqui. Ele falava assim, olha, aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então o Cristo, ele chegava ao extremo de dizer que nós não teríamos o direito de falar, de agir, de pensar com violência, não. Nós simplesmente deveríamos projetar todas as nossas energias e nossas forças para a possibilidade de converter toda essa rede de sentimentos negativos e potencialmente prejudiciais numa rede de amor e de fraternidade. E também, dando suporte ao que a doutrina espírita nos apresenta, né, Allan Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, ele se refere a uma pergunta muito importante na questão 642. Basta simplesmente não fazer o mal? Ou seja, é suficiente que nós deixemos de ser violentos, fazendo uma analogia ao nosso tema aqui? É suficiente que a gente fique quietinho ali no nosso lugar, não seja violento, não faça o mal, simplesmente não faça nada de errado? Os Espíritos respondem a Kardec dizendo, olha, não. É preciso que se faça o bem no limite das forças, ou seja, porque cada um de nós vai ter que responder não só pelo mal que nós fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. E isso significa que as consequências da nossa omissão também teremos que responder sobre ela. Então, cada um de nós é agente da nossa própria transformação, né? E esse processo todo, né, para encerrarmos, né,
O André Luiz e o Emmanuel colocam duas mensagens muito interessantes. A primeira delas, do André Luiz, é essa daí, ó, quando ele fala que o bem deve substituir o mal em todas as nossas condições, todas, sempre. Todas as vezes que formos executar qualquer coisa e houver a mínima possibilidade de que isso cause prejuízo a alguém, nós devemos repensar. É preferível que nós deixemos de levar qualquer vantagem ou que nós ganhemos qualquer coisa do que nós possamos provocar qualquer prejuízo aos nossos semelhantes. E a outra passagem, já do Emmanuel, que eu gostaria de destacar também, que ele chama de convite ao bem, ele fala assim, olha, em todas as épocas o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Essa aqui é uma síntese assim preciosa, né, para nos dizer que nós não precisamos, em hipótese alguma, esperar pelo comportamento pacífico do nosso semelhante. Não importa as atitudes em dissonância com os nossos princípios, com as nossas ideias, com as nossas concepções. O mais importante seria nós ajustarmos em nós a perspectiva que o Cristo nos trouxe. E aí sim, ninguém consegue influenciar melhor do que com o exemplo. Então, o nosso exemplo, na condição que o Cristo nos coloca, e os orientadores espirituais, não sou eu que estou naturalmente falando isso, é que cada um de nós vai influenciar muito mais os nossos semelhantes na possibilidade de cultivarmos a paz a partir do momento em que os nossos próprios exemplos forem fatores de influenciação. Então, queridos irmãos, que Deus nos fortaleça, nos ampare e nos possibilite a cada dia aumentar as nossas potencialidades no campo do amor e do bem.